Gente, vamos começar? Então, hoje a gente tem o prazer de receber a professora Juliana Vieira, coordenadora, uma das coordenadoras do Centro de Memória da Imigração da Ilha das Flores. A ideia, Juliana, fica muito à vontade, você fala o que você quiser, mas a ideia era Juliana conversar um pouco conosco sobre o museu e também sobre um pouco, né, do debate em torno da imigração e e do que representa eh, pensar essa experiência, de que forma ela se articula com o nosso tempo, né, com a nossa realidade, com o exercício da cidadania nesse país. E por que não dizer no mundo, se a gente está pensando numa sociedade global, né? Antes de começar e apresentar a Juliana, eu não insisti, eu não sei se hoje, se você tem acompanhado o noticiário, né? E hoje saiu reportagem sobre a chegada de 49 refugiados africanos nos Estados Unidos, né? 49 refugiados brancos. E que no contexto em que o governo norte-americano caça imigrantes pelas ruas, nega a entrada de refugiados de todo o planeta, em particular aqueles oriundos, né, de guerras e conflitos no próprio continente africano, ele deu asilo a essas famílias que chegam da África do Sul. Essa é uma reportagem do Jamil Chad, um colunista do UOL, mas a reportagem em si, a fotografia está em todas as páginas. Eu peguei pedacinho aqui do texto do Jamil só para a gente pensar um pouquinho sobre essas questões. Nessa segunda-feira, os Estados Unidos receberam refugiados brancos sul-africanos, concedendo cidadania. O presidente Donald Trump declarou que os fazendeiros brancos no país africano estão sendo alvos de um genocídio e que a imprensa estaria supostamente escondendo os fatos. Sem dados ou qualquer evidência, ele alegou que haveria, abre aspas, tá, esse é o autor, ele alegou que haveria um massacre dessas pessoas. O primeiro grupo de 49 sul-africanos brancos se embarcou nessa segunda-feira, em uma operação organizada pelo Departamento de Estado. Eles estão sendo mortos, afirmou. O governo justificou que tem direito de abrir exceções, sempre que os estrangeiros acolhidos não representem uma ameaça ao país, que possam se integrar facilmente. Grupos de direitos humanos acusaram o governo de racismo, ao insinuar que seriam apenas estrangeiros brancos que atenderiam esses dois critérios. A chegada dos sul-africanos brancos coincide ainda com a decisão de Trump de retirar os direitos a afegãos nos Estados Unidos, alegando que essa população não correria risco em voltar a seu país de origem. O centro da polêmica é a política de reforma agrária e distribuição de terras na África do Sul. Apesar do país ter abandonado o apartheid há 30 anos, a concentração de riqueza continua nas mãos da minoria branca. Os dados ainda revelam que os brancos ainda possuem 3 quartos das terras e têm 20 vezes mais a riqueza da maioria negra. Menos de 10% dos sul-africanos brancos estão desempregados, em comparação a 30% dos negros. Num esforço de corrigir a situação, o governo local vem adotando uma postura para garantir maior distribuição de terras. Trump, que tem como seu maior aliado o sul-africano Elon Musk, decidiu que essa opção não será aceita pelos Estados Unidos. Em um decreto, ele anuncia a suspensão de todo tipo de ajuda financeira ou programas sociais no país sul-africano. Mas também decidiu acolher os brancos do país. Ao desembarcar nos Estados Unidos, algumas famílias não irão para os estados controlados por republicanos. Receberão moradia mobiliada, um subsídio e até celulares. Na geladeira, comida aguarda essas pessoas. É um genocídio que está ocorrendo. Terrível. Os fazendeiros estão sendo mortos. São brancos e vocês nem falam. Mas se fosse ao contrário, estariam falando. Não quero saber de cor. Eu, Ramaphosa, presidente sul-africano, rebateu e disse que os africanos estavam saindo por se opor às políticas que visavam a combater a desigualdade racial que persiste desde o apartheid. Fecha aspas.
Bom, independente da interpretação que se dá à reportagem, eu diria que muitas são as possibilidades de diálogo, de pensar como o debate sobre a migração sido uma das questões centrais do mundo de hoje. Não é exatamente sobre isso, mas também que Juliana vai conversar um pouco, mas eu sinceramente não resisti quando vi essa reportagem hoje, que muito me impressionou ficar apenas com essas palavras. Bom, desculpa tomar o tempo. Eu gostaria, então, de passar para a Juliana, de agradecer muito a sua presença aqui. Faz como quiser, se quiser depois fazer pergunta, se quiser que o pessoal converse logo, fique à vontade. Pronto. Obrigadíssimo. Então, eu acho, eu não vejo problemas. Eu até prefiro esse modelo mais da aula de que alguém quiser perguntar durante a apresentação, não vejo problema. Acho melhor do que deixar no final. Tá ótimo. Se você achar que pode ser assim. Você comanda. Então tá. Eu me chamo Juliana Oliveira, eu sou bolsista pós-doc FAPERJ, doutora em História pela UERJ e pesquisadora do Centro de Memória da Imigração da Ilha das Flores. Eu gostei aqui Dá para aparecer? Assim. Só para passar. Onde eu passo? Pode passar. Só passar aqui, né? Você quer que eu passe? Eu passo para você. Não sei quando... Eu sou pesquisadora do Centro de Memória da Imigração da Ilha das Flores, que é um projeto de pesquisa e extensão da UERJ, coordenado pelo professor Luiz G. Slick, que foi professor aqui da PUC durante muitos anos. O professor Rui Aniceto também é um dos coordenadores do projeto. E esse projeto ele surge de uma parceria com a Marinha do Brasil, tá? No ano de 2010, porque surge de um outro projeto de pesquisa e extensão que é o História de São Gonçalo. Nós somos da UERJ, do campus de São Gonçalo, tá? Da Faculdade de Formação de Professores. E nesse campus tem um projeto de pesquisa chamado História de São Gonçalo, Memória e Identidade, que era para levantar os patrimônios da cidade, a história da cidade, né? E eles descobriram que naquela região, né, era onde existia uma hospedaria de imigrantes, né, onde existiu do século XIX ao século XX, de 1883 a 1966. E aí eles propuseram, né, ao almirante hoje esse espaço, que é a hospedaria. Esse espaço, pode entrar. Hoje esse espaço, que era uma hospedaria, funciona à base dos fuzileiros navais, né? Então eles procuraram o almirante da época que estava comandando a base na época e propuseram que fosse feito um documentário, né, sobre aquele espaço. E aí o Almirante recebeu esse projeto muito bem, mas ele achou que só o documentário não era suficiente por conta da riqueza da história daquele local. E aí surgiu a ideia de criar um museu, isso lá em 2009, 2010. Então, o Centro de Memória surge nesse momento, né, para realizar pesquisas sobre aquele local, que quando encerrou as suas atividades em 1966, teve o seu acervo dispersado. Hoje a gente não consegue consultar o acervo da hospedaria naquele local. Esse acervo ele foi distribuído para diversas outras instituições, né, para o Arquivo Nacional, Biblioteca Nacional, muitos se perderam. Então, é um lugar que teve a sua história por muito tempo esquecida, né? E aí, a partir dos anos de 2009, né, 2010, começa um trabalho para levantar novamente, resgatar a história daquele local e criar, né, toda uma narrativa que pudesse ser apresentada aos visitantes em geral, né? E assim surge, a partir do Centro de Memória, surge o Museu da Imigração da Ilha das Flores, que
vocês vão lá quinta-feira, né? Vão conhecer um pouquinho. Vou dar um spoiler hoje, vou tentar não falar muito para vocês não perderem a surpresa. Mas o museu surge desse movimento, né, desse projeto de extensão. E eu acho importante falar também que não é um movimento exclusivo de São Gonçalo por conta das pesquisas que estavam sendo realizadas na localidade. É um movimento que está acontecendo no mundo, né? O Museu da Imigração de São Paulo, né? Ele é mais ou menos da mesma época, ele surge um pouquinho antes como Memorial da Imigração de São Paulo, depois ele se modifica, vira museu. Em Ellis Island, a gente também tem na década de 90, um pouquinho antes. A gente também tem o Museu da Imigração que fica ali coladinho com a Estátua da Liberdade, né? Que era onde foi uma hospedaria também de imigrantes nos Estados Unidos. E no Canadá também tem o Pier 21, que é a mesma coisa, foi onde foi uma hospedaria de imigrantes. Então, todos esses espaços estão sendo musealizados mais ou menos no mesmo período, que é anos 90, 2000, né? Os que já tinham aberto desde os anos 90 em 2000 passaram por uma reelaboração, então todos eles estão surgindo e se estruturando nesse período, que é o período em que a gente começa a ter novamente fluxos migratórios pelo mundo e que aí em 2015 vai desencadear uma crise migratória, né? Não sei se vocês acompanharam isso nos noticiários, né? Possivelmente vocês são bem mais jovens do que eu, então. Mas eu lembro claramente que em 2015 os noticiários eles foram tomados por notícias de imigrantes chegando na Europa, né? Por conta de questões na África, na Ásia, e que a política da Europa não foi muito simpática a recepção desses imigrantes, né? Então, em 2015, isso atinge o ápice, mas a gente vê notícias até hoje, notícias muito tristes de barcos que naufragam e que não recebem socorro, né? Ou de pessoas que atravessam a pé, enfrentando fome, frio. Então, isso passou a ocupar mais recorrentemente os noticiários. Então, esses museus de imigração, eles vão surgir ou se reestruturar nesse contexto de crise migratória, né? Eles vão ganhar mais visibilidade nesses momentos também. Porque o Museu de História, nós somos um museu de história, né? Então, o Museu de História, a função dele não é simplesmente contar o que aconteceu no passado, né? Mas refletir sobre o presente, as questões que são apresentadas lá para os estudantes que nos visitam, para os futuros professores, enfim, para o público em geral, não é simplesmente chegar e falar, olha, esses imigrantes contribuíram para a construção do nosso país, é isso também, tá? Mas é, é pensar os problemas da nossa sociedade hoje, a partir de experiências passadas. Então, é isso que a gente faz, tenta fazer, né? Eu acho que fazemos no Museu da Ilha das Flores, da imigração da Ilha das Flores, tá? Pensar a nossa sociedade a partir do passado. E lá nós temos hoje dois espaços expositivos. O Museu da Imigração ele tem dois espaços positivos. Um é o Circuito a Céu Aberto, que foi o primeiro espaço a ser inaugurado em 2012, que é o que particularmente me encanta mais. Não sei se vocês já conhecem esse conceito de circuito a céu aberto, de museu a céu aberto. É um museu que, ao ar livre, ele usa os vestígios arquitetônicos e paisagísticos para contar uma história. Aqui perto de vocês existiu eu até visitei agora, não existe mais, na época em que o Jardim Botânico estava com um processo com os moradores para tomar, pela posse de um território, né? Os moradores organizaram um circuito, um museu a céu aberto para contar a história da ocupação daquele território a partir das casas que foram construídas, a partir dos moradores que
fizeram parte daquela que construíram a história daquele local. Então, o Museu a Céu Aberto é isso, a gente usa os vestígios arquitetônicos e paisagísticos para contar uma determinada história. No caso da Ilha das Flores, a história que se quer contar é a história da hospedaria, mas para além da hospedaria, a história da imigração no Brasil e no mundo, né? Então, Ele fez uma pesquisa por algumas instituições geológicas atuais, né? Por acaso, visitamos virtualmente o Museu de São Paulo, foi, Eduardo? Tem um tour virtual. Da imigração, isso. O Museu da Imigração de São Aham. Paulo tem um tour virtual impressionante. Sim. Você anda, gira 360 graus, vai em todas as E o salas. museu lá é impressionante também. A gente fez um breve passeio, então quem não conhece, convido. E eles também trouxeram na semana passada a experiência do Museu da Remoção Autónoma, da Vila Autónoma, Uhum. Que, de uma certa maneira, também opera com essa dimensão Do circuito a céu aberto. do circuito a céu aberto, embora mais reduzido, Uhum. né, que na prática são os vestígios das casas que lá estavam, que estão mais, de certa forma, tem algum diálogo, diria, Sim. que opera nessa dimensão dos novos museus, dos debates de museologia social, nós temos também discutido bastante. Sim, legal. É. Tem o Museu da Maré também, que é nessa pegada de circuito virtual, circuito virtual não, desculpa, circuito a céu aberto também, no Rio é o que eu conheço, da Maré. O do Jardim Botânico, infelizmente, não existe mais, porque como o Jardim Botânico ganhou a posse do território, né, aí os moradores tiveram que sair. Mas ele surge nesse contexto de disputa mesmo por aquele território, né? Então é essa questão do museu social mesmo ali que se impõe. Então, todos esses museus, está falando sobre o museu a céu aberto. A gente usa esses vestígios que estão lá, né, para contar essa história da imigração para o Brasil e para o mundo também, né? Porque imigração, aqui não são, o Mário estava me falando, não são todos de história, né? A gente tem alguns conceitos que parecem simples, mas que fazem um pouco nó na nossa cabeça. Emigrante é todo aquele que sai do seu país, né? E imigrante é todo aquele que chega num país novo, né? Então, por isso que é Museu da Imigração, das pessoas que estão chegando no Brasil. Mas, para além de imigrantes, a hospedaria da Ilha das Flores também recebeu muitos migrantes, que são os nacionais que se deslocam pelo território. Então, a gente tem essas dimensões lá. Nós recebemos tanto imigrantes quanto migrantes. Eu falo recebemos, tá, gente? Porque eu já estudo isso há mais de 15 anos, né? No caso, quem recebeu foi a hospedaria. Hoje a hospedaria não existe mais, não funciona mais. Diferente lá em São Paulo, né, onde vocês fizeram um tour virtual, a hospedaria do Brás, o museu só funciona no primeiro prédio, que é o da frente, né? São 4 pavilhões lá, né? Ele faz um quadrado. O primeiro prédio é um museu e os outros três ainda são usados com a mesma finalidade, que é receber imigrantes. Lá ainda é o pavilhão da esperança, que eles chamam, que são os São Paulo, não sei se vocês sabem, mas é o estado que recebe mais imigrantes e refugiados no Brasil. Então, o Museu da Imigração, eu acho que lá o legal deles é isso. A parte da frente foi musealizada, mas a parte de trás continua com a mesma função, né? Que é receber esses imigrantes numa dinâmica diferente, tá, gente? Hoje em dia eles recebem os imigrantes apenas para dormir e de noite desculpa, apenas para dormir à noite, né? E durante o dia eles vão para a rua para procurar trabalho, tudo mais. Não é o que aconteceu com a Ilha das Flores. A Ilha das Flores, em 1966, a hospedaria encerra definitivamente as atividades por conta do fluxo migratório do Brasil. A gente deixa de ser um país de imigração para se tornar um país de emigração, né? Ou seja, tem mais gente saindo do que entrando,
o que faz com que aquela falácia, né, de que a gente não tem condições nem de receber os nossos, quem dirá quem está vindo de fora, a gente já começa a problematizar um pouquinho a partir disso, né? A gente fala, tem mais gente saindo do que gente entrando. Então, por isso que não tem mais a necessidade de ter um espaço como a hospedaria da Ilha das Flores, em 1966, e aí a hospedaria encerra as suas atividades. E ali, as instalações elas são transferidas para o Ministério da Marinha, tá? E aí é uma outra questão que a gente traz para o museu também, né? A hospedaria encerra, o Brasil deixa de ser um país de imigração para se tornar um país de emigração, isso na década de 60. Só que hoje as coisas já estão um pouquinho diferentes também, né? A gente acompanha nos noticiários que o Brasil também está sendo um país de tá voltando a receber imigrantes. Voltou a receber imigrantes haitianos, por exemplo, quando o Brasil participou da missão de paz, né, no Haiti, pela ONU. Então, teve muito haitiano chegando no Brasil. Tem africanos chegando no Brasil, muitos africanos chegando no Brasil. É, Bolivianos, o pessoal da América Latina, né? A gente, se vocês forem em São Paulo, vocês andando pelas ruas, eu acho que fica mais claro ainda de ver isso por lado que aqui, né? Que no Rio é um pouco mais disperso isso, mas tem muito também, né? E atualmente a gente tem recebido uma leva grande de venezuelanos, né? Por conta da situação política e econômica do país. Da Síria, então, Vieram sírios também, sim. Aqui no Rio teve até uma questão, acho que em Botafogo, se eu não me engano, de um imigrante sírio que vem de Esfirras, que sofreu racismo, xenofobia, e aí teve um esfirraço, né? Então tem essa questão os sírios também chegaram, né? Então, assim, e esses imigrantes hoje, eles não, aqui no Rio de Janeiro, não existe uma política de Estado para receber essas pessoas. Quem faz a recepção dessas pessoas hoje é, sobretudo, a Igreja Católica com a Caritas, que é uma pastoral que auxilia esses refugiados. São Paulo ainda tem uma política do Estado de São Paulo, o próprio Pavilhão da Esperança, como eu falei para vocês, é uma política do governo do Estado de São Paulo, tá? Rio de Janeiro não tem nada. Em termos nacionais, a gente tem a Operação Acolhida, que é a do governo federal, para receber, que é muito pontual também, é muito lá para o norte do Brasil, para receber esses venezuelanos que estão chegando, porque precisava organizar a situação, né? Uma leva grande de venezuelanos chegando num território muito específico. Eles entram para o Roraima e depois eles dispersam pelo território nacional. Alguns nem dispersam, alguns ficam por lá. Né? Tem cidades. Pacaraima, por exemplo, por onde eles chegam, que o pessoal fala, quase a gente não encontra quase ninguém falando português. A galera é só no espanhol. Então, assim, tinha que ter essa intervenção do Estado para receber essa galera, em termos de registro, em termos de saúde também, né, para verificar a questão da vacina, né, e tudo mais. Mas, assim, fora isso, a gente não tem nenhuma política para receber essas pessoas hoje aqui no Brasil, né? E aí, gente, é muito complicado, porque uma pessoa que vem em condições de refúgio, né? Ou seja, saiu do seu país, assim, de repente, meio à guerra, muitas vezes, né? Só deu tempo de trazer o documento e a roupa do corpo, às vezes. Chegar num país em que não fala a mesma língua, em que a burocracia é toda distinta do que ela está acostumada no país dela, né? Que não conhece nada, assim, até geograficamente não consegue nem se deslocar direito dentro do país, né? Então, é preciso ter uma política de auxílio a essas pessoas, de acolhimento a essas pessoas, né? Isso é muito precário no Brasil. Então, assim, esse é um dos pontos que a gente discute no roteiro. Por que que no século XIX, né, em 1883, foi criada uma estrutura do tamanho da hospedaria da Ilha das Flores, que vocês vão ver um pouquinho daqui a pouco, e hoje não existe praticamente nada, né? Qual a diferença? Por que que no século XIX essas pessoas, o governo imperial e depois o governo republicano se dedicou tanto para receber essas pessoas, né, esses imigrantes, e hoje não?
né? Qual é a diferença? Então, essas são as questões que são apresentadas no museu, né? Para essas crianças, para que esses alunos eles reflitam um pouco mais sobre a nossa realidade e que a gente tente ouvir um pouco menos aqui essas questões, né? De que ó, o Brasil não tem como receber essas pessoas. Porque esse é um discurso muito raso, não é uma questão de o Brasil se tem condições ou não de receber essas pessoas. Essas pessoas vão chegar, isso é um fato, tá? Sendo bem-vindas ou não. Chegam nos Estados Unidos, né? Chegam nos Estados Unidos para depois serem deportados. Então, o Brasil, que é um país que tem uma política de recepção mais amigável, digamos assim, de recepção não, né? Mas eles chegam com mais facilidade no Brasil, o Brasil vai chegar no Brasil. E aí, o que que a gente está fazendo por essas pessoas, né? Então, esse é um dos pontos que a gente traz, que a gente discute no museu. A hospedaria, eu já falei para vocês um pouquinho, foi criada em 1883 pelo governo imperial, né? Durante o período do Segundo Reinado. E aí recebeu migrantes, e durante vários momentos também ela funcionou como presídio, né? Então, todas essas experiências estão presentes na exposição de longa duração que a gente tem lá, né? A gente tem um espaço que fala três módulos que falam sobre migração em diferentes períodos, que é a Grande Migração, o período entre guerras e o pós-Segunda Guerra Mundial. A gente tem um módulo só para falar sobre os migrantes internos e a gente tem um outro módulo para falar dos espaços prisionais, né? Daquela instituição. E aí, como eu falei para vocês, a gente tem dois espaços expositivos, o Circuito a Céu Aberto e o museu e a Casa do Intérprete, que a gente chama de Casa do Intérprete, né? Que é essa exposição mais tradicional, né? Dentro de uma casa, tá? E aí, o Circuito a Céu Aberto, a gente tem esses totens aqui, não sei se vocês conseguem ver aqui na foto, que são estrategicamente posicionados, né? Que é um que fica perto da Baía de Guanabara, que é a Bahia. Então ele fala, por exemplo, esse daqui é sobre a chegada desses migrantes na Ilha das Flores. Vai contar como eles chegavam, né? É, e aqui, nesse totem, a gente organizou uma variada. A gente trabalha com várias fontes, né? Nossa pesquisa, como eu falei para vocês, esse arquivo se dispersou quando a hospedaria foi fechada. Então, os nossos bolsistas, os bolsistas do projeto, a função deles é justamente levantar esses arquivos que ficaram dispersos para que a gente levantar e produzir arquivos novos, principalmente através da história oral. A gente trabalha muito com história oral, entrevistando pessoas que trabalharam ou imigrantes que passaram pela Ilha das Flores, tá? E aí a gente usa todo esse suporte, todas essas fontes para criar uma narrativa para o nosso visitante. E parte dessas narrativas são apresentadas aqui nesses totens, tá? Então, os totens, junto com os prédios, junto com a Baía de Guanabara, eles contam uma história para esses visitantes, tá? E aqui é o primeiro ponto, passar bem rapidinho, como eu falei, para não tirar a surpresa de vocês lá do dia da visita, tá? Que é o Cais do Bote, né? A Ilha das Flores, tinha uma amiga de vocês perguntando até como chegava lá, né? A Ilha das Flores fica em São Gonçalo, hoje em dia ela não é mais uma ilha, tá? Ela passou por um processo de aterramento para a construção da BR-101. É, mas ela fica bem ali no comecinho da BR. Todo mundo que vai para a região dos lagos passa por ela, então vocês às vezes não se atentaram muito bem, né, onde é, mas é bem fácil chegar. Não é mais uma. É bem no início, né? É bem no início. Como a BR faz um. É muito impactante ver como é que a BR altera todo o espaço, né? Mas ela dá uma levantadinha, assim, né? Uhum. Tem um elevado, e aí parece que já descobriu o seu tamanho. Então, você passa de ônibus ou de carro, normalmente você não repara que ela está ao lado, Sim. além dela ser também, né, como ela já mencionou, uma base militar. Então, ela tem uma especificidade, né, no museu e no circuito, que é, ao mesmo tempo, estar numa base militar e que tem todas as medidas
né, de segurança que são necessárias, em uma base legal. Então, é muito sim. interessante pensar também como se opera dentro de um outro espaço, com lógicas próprias, com dinâmicas próprias, com regras próprias. E eu acho isso muito interessante porque, assim, até antes do projeto, como eu falei, o circuito inaugurou em 2012. Então, antes de 2012, as pessoas não acessavam aquele local, né, com exceção dos militares. E a gente abriu esse espaço, através do museu, a gente abre esse espaço para a população em geral, né? Um espaço que tem uma história riquíssima e um espaço, não sei se vocês conhecem São Gonçalo, mas São Gonçalo é uma cidade que tem um histórico muito triste em termos de preservação dos seus patrimônios, né? Em São Gonçalo tudo é colocado abaixo, felizmente, né? A gente teve uma prefeita que, infelizmente, era historiadora, eu digo infelizmente, né? É porque foi na gestão dela que foi autorizado a derrubada da casa dos Zélios de Moraes, que é onde, né, onde surgiu a Umbanda em São Gonçalo. Oi? Seria o primeiro terreiro de Umbanda. Então, assim, uma prefeita que também é professora de história e autoriza, né, permite uma situação dessa. Então, assim, e não é só com a questão, a casa que foi o terreiro, assim, todos os patrimônios de São Gonçalo acontecem isso. Eles são abandonados, ficam em ruínas e são demolidos. Por quê? Porque eles não têm suas histórias preservadas, a população não cria uma identificação com aquele espaço, né? Então, acaba que adota-se um discurso de que, aquele negócio velho, bota para baixo e constrói um negócio novo, mais bonito, mais seguro, porque tem essa questão de segurança também, São Gonçalo não é das cidades mais seguras, né? Então, tem essa questão também de precisar ocupar para permitir uma questão de segurança maior. Então, assim, e esse espaço é um espaço que está muito bem preservado, justamente por conta dessa ocupação em 1966. Os militares eles ficam nesse lugar. E os militares fazem um trabalho de preservação grande, né? Eles preservam muito bem esse espaço. E assim, eu digo que o Museu da Imigração é uma parceria muito bem estabelecida, eu acho, entre o ERJ e Marinha, porque assim, nenhuma universidade pública teria condições de manter um espaço daquele. Só a gente olhar o que aconteceu com o Museu Nacional, por exemplo, né, com a FRJ. A FRJ não teve verbas para fazer a manutenção é, necessária no Museu Nacional e aconteceu o que aconteceu, né? A calamidade. Então, assim, nenhum museu, nenhuma instituição, nenhuma faculdade pública teria condições de fazer a manutenção daquele espaço. E, por outro lado, os militares também não têm a expertise da pesquisa e de criar um museu, né? Então, assim, toda essa parte de pesquisa, de curadoria, de exposição, de produção de material didático, de divulgação científica, tudo isso fica é a parte da UERJ que cabe, né, nesse convênio que foi firmado. Então é assim que a gente funciona, né, para produzir isso tudo, né? Exposições itinerantes de curta duração também. Então, Desculpa te interromper. pode. Isso é uma questão muito bacana que a gente discutindo também bastante em curso, né? É, uma coisa é criar um museu, pensar um museu, outra coisa é como fazer com que esse museu seja viável, né, e se sustente. Sim, Então, são muitos os caminhos pensados para isso. A gente tem sim, brincado muito no curso que muitas vezes o caminho é um certo caminho econômico dentro da lógica, né, do capital faz loja, vende, sim, tem amigos do museu dentro de uma lógica mais liberal, mas também existem outros caminhos, né, e que passam por essas parcerias entre as instituições, pela parceria com a comunidade e pela própria mobilização da comunidade. Se a comunidade não conhece, não visita, não reconhece aquele espaço como sendo seu, e como elemento que constitui as próprias histórias daquelas pessoas, a viabilidade do museu também vai se perde. se perdendo. Então, esse é um grande desafio para pensar a essência, a permanência dos museus hoje. A gente faz um grande evento, uma enorme divulgação, mas o problema é
o dia a dia, né? Então, como é que ele se mantém depois desse passo. Esse é um dos caminhos muito bem sucedido, né, nessa parceria entre a Marinha e a UERJ. É um encontro de possibilidades de contribuição que faz com que o patrimônio se preserve. Se preserve. Esse é o ponto, preservar a história desse local e criar uma identificação com a comunidade, né? Então, aqui é o primeiro. E isso é. Não, é a menina. Tá, é a menina. Então, aqui a gente é um museu de história, mas a gente também tem uma questão interdisciplinar. Por exemplo, esse é um espaço que a galera da geografia gosta muito, porque mostra justamente a intervenção nesse espaço, né? Então, aqui é uma foto da década de 30 que mostra o cais enquanto cais, né? Que a água, vocês podem ver, né? O barquinho parava aqui. E aqui já é uma foto mais recente que é o aterramento, né? Aqui seria isso aqui, né? Então, toda essa parte que foi aterrada é uma área grande de aterro que causa problemas enormes para São Gonçalo. Essa região onde o museu está, que é o bairro de Neves, não pode dar uma chuva, gente, que alaga tudo. Então, assim, alaga justamente por conta disso. É uma área enorme de aterro e aí a água, né, da chuva tem um caminho mais longo para percorrer até chegar na Baía de Guanabara. Então, não dá vazão, né? Então, é um museu de história, mas a galera de outras disciplinas ficam bastante animados, assim, em alguns pontos. E aí, esse cais aqui não era muito. Calma aí, voltei. Deixa pra lá. Aquele cais que eu mostrei primeiro, ele não era o ponto de chegada dos imigrantes. O ponto de chegada é o cais que a gente chama da frente, que era o cais voltado para a cidade do Rio de Janeiro. Porque esses imigrantes chegavam lá na hospedaria da Ilha das Flores, primeiro, antes eles desciam, né? No porto do Rio de Janeiro. Porque aqui a São Gonçalo está no fundo da Baía de Guanabara. Lá não tem profundidade para um transatlântico, né? Para um navio com um calado gigante. Não, não tem. Então eles desciam no porto do Rio, né? Eram reconduzidos para embarcações menores. E a partir dessas embarcações menores, eles chegavam na ilha, essas embarcações aqui, menorzinhas, chamadas de batelões, eles eram reconduzidos para cá e trazidos para a Ilha das Flores. Tipo aqueles Tá? botinhos do Titanic. Do filme, É, baixava esses barquinhos e e levava. eles vinham para cá com as suas malas e tudo mais, tá? Então esse o cais da frente que era utilizado para a chegada desses imigrantes. O cais do bote, que foi o primeiro que a gente viu, é um cais que é voltado para a cidade de São Gonçalo. O cais da frente é voltado para a cidade do Rio de Janeiro. E aí a gente apresenta um pouquinho por que esse território, né, a Ilha das Flores, foi escolhida para criação de uma hospedaria da Ilha das Flores. Aqui, essa aqui é uma foto do cais da frente, com essa plaquinha, ó, você era um estranho, o Brasil acolheu. Essa foto, posso mostrar que ela não tem lá no museu, então vocês podem ver aqui. Essa foto é da década de 1940, ela foi feita por um fotógrafo muito famoso aqui da cidade do Rio de Janeiro, que foi o Kurt Clarkbrun. Ele era imigrante, ele era austríaco, se eu não me engano, e ele foi à Ilha das Flores para fazer um ensaio, né? Até por conta da condição dele mesmo, de imigrante. Então, isso rendeu fotos belíssimas, que foi publicado no livro do professor Maurício Lissovski, que foi professor da UFRJ. O livro é Refúgios do Olhar. Então, essa é uma das fotografias com essa placa, Você era um estranho, o Brasil acolheu, escrito em vários idiomas ali embaixo, a mesma frase. Idiomas do centro-leste europeu, tá? Porque são os imigrantes que estão chegando nesse momento, que é o pós-guerra. Essa foto é uma foto da década de 40, do pós-Segunda Guerra Mundial. Então, nesse momento, quem está chegando no Brasil são, são essas pessoas que foram deslocadas durante a Segunda Guerra Mundial pelas tropas nazistas, né? É, e são, sobretudo, ali da Polônia, é, Polônia, Hungria,
Ucrânia, você vai ter Hungria também. Então, essas frases que estão aqui são para essa população que está chegando. Você é no extremo Brasil acolheu. Era para dar. Eu estou toda hora. Não sei se Nada. vocês sabem, 80% das pessoas mortas na Segunda Guerra Mundial, ao torno de quase 60 milhões de mortos, 80% viviam nessa região entre a Europa e o que a Ásia. Então, o chamado leste europeu, as populações dessa região, Polônia, que hoje é a Ucrânia, que hoje são os países do leste da Europa e da Rússia. 80% das pessoas que morreram viviam nesse espaço. Esse foi um espaço que, de fato, a Alemanha nazista colocou em prática um projeto de extermínio das populações, tá? Em todo. Não apenas nos campos de extermínio, mas também impondo limites à sobrevivência dessas pessoas em muitas esferas. Então, é muito impactante. Né? Havia campos também não de extermínio, mas havia perseguição a pessoas e a comunidade judaica, né, no chamado Oeste, no dito Ocidente, mas em números absolutos, a quantidade de mortos é incomparável. Né? Nós temos 80% aqui, 10% de soldados, então um número muito pequeno de pessoas que são executadas nesse espaço, e muitos nesse outro espaço, que revelam, evidentemente, de caráter racista, da lógica de construção de um mundo sem essas pessoas. Sim. É muito significativo pensar como essas pessoas estão sendo acolhidas. Eu não sei se vocês repararam, uma coisa que eu digo falou por isso. Quão impactante deve ser para alguém que chega num outro país em que até o alfabeto é distinto. Sim. Então, vocês imaginam vocês olhando a placa, as placas de rua de um lugar em que você não é o mesmo alfabeto. E se a língua é diferente, a gente reconhece, né, uma letrinha aqui, outra ali, e fala, pô, já vi essa placa em algum lugar. Mas se todo o alfabeto é distinto, os caracteres são outros. Não tem nada de referência. Né? Você não tem referência nenhuma. Então a confusão é muito impactante. Né? Eu tenho a sensação que você. E eu gosto de lembrar para as crianças que vão lá que a gente vive. Possivelmente vocês são de uma era que vocês não conheceram o mundo sem internet, né? Eu ainda peguei um pouquinho a internet de escada, aquela coisa que tem que esperar meia-noite para ligar e tal. A internet. Essa galera aqui não tem nem televisão, gente. Então, assim, a gente gravou um depoimento com uma senhora, Ana Tomsik. Ela veio da Iugoslávia. Ela fugiu justamente porque ela, né, naquele momento de criação da Iugoslávia, e ela não sentiu que era muita opressão e tal, e veio para o Brasil. E aí ela fala que o depoimento dela é muito interessante, porque ela falou o seguinte: olha, eu sabia que existiam negros porque eu escutava no rádio, mas eu nunca tinha visto um. E aí, quando eu cheguei, eu passei. Ela se casou no campo de refugiados para poder vir com o marido, né? Não poderia vir solteira. Então, ela casa no campo de refugiados. E fica doente logo em seguida. Então, ela faz a travessia toda dela, a viagem toda dela, é ela na enfermaria. E quando ela chega no Brasil, no Porto do Rio, ela chega no Carnaval. Aí ela fala que quando ela botou o pé, né, ela quis voltar porque ela achou que todo mundo fosse louco. Ela falou: que isso, gente? Esse povo louco, o que que tá acontecendo aqui? E aí ela voltou pro navio correndo porque ela queria voltar pro país dela, né? Ela só saiu da enfermaria sem o marido, não sabia nem onde o marido estava nesse momento. Estava pulando carnaval. Já estava pulando carnaval. O marido já sabia. O marido gostou do carnaval. Já sabia o que E aí, ela voltou para o navio correndo. No que ela voltou para o navio correndo, um funcionário do porto, que era negro, voltou correndo atrás dela, com a roupa toda branca. E aí ela falou: eu nunca tinha visto uma pessoa negra. Eu achei que fosse a morte. Ela falou: olha como eu era ingênua. Porque eu nunca. E esse depoimento é muito impactante para a gente que nasceu com televisão, com internet, porque a gente tem acesso a toda a informação que a gente quiser.
Essas pessoas aqui da década de 40 não sabiam o que era o Brasil. Desculpa, Juliana. Claro. A gente está circulando uma lista de presença É, que dá direito a usar horas, outros sistemas podem, mas tem também aqui uma coisinha porque para já que tinha sido circulada uma manual, mas aí porque o Igor não estava aqui, o nosso secretário. Aí ele chegou e fez essa moderninha aqui, tem e um é QR só Code vocês mirarem sim. aí, né, no QR Code e já e faz preencher na ficha lá diretamente, que depois vai automaticamente certificado para o e-mail de vocês. Tá bom? muito chique. É só Não preencher sabia. aí, Então, ó, o pessoal me mirando no mete QR o Code, QR Code aí tá? e já tá. E aí o depoimento da dona Ana, ele é muito legal porque assim, uma pessoa que falava sérvio, não sabia se comunicar com ninguém do Porto, é uma pessoa que chega no meio do carnaval e acha que todo mundo aqui é maluco, uma Isso é pessoa muito que é impressionante. muito impressionante, assim, para a gente ver como que o mundo também mudou de tão rapidamente, né, da década de 50, ela chega aqui em 53, da década de 50 até hoje é um outro mundo, né? Isso é, não é 19, né, gente? Ela é Anos refugiada. atrás. Isso, é impressionante, assim. Então aqui a gente tem essa frase que foi colocada para os refugiados da Segunda Guerra. Era para ser uma frase de boas-vindas, né, de acolhida, mas eu acho que ela é meio hostil, né? Você era um estranho, o Brasil te acolheu. É quase assim, preste atenção no que você vai fazer aqui, porque nós te acolhemos. Mas enfim, é uma placa de boas-vindas, tá, gente? Sim, sim. A hospedaria ela sempre foi gerida pelo governo, primeiro imperial e depois pelo governo republicano. A ideia, eu posso presumir, eu acho, mas a ideia de imigrantes no espaço nem se conversava. Então, acho que é o próximo ponto. Vamos lá, deixa eu ver se. Não, tá certíssimo. Aí, é o próximo ponto. Então, a hospedaria ela foi criada em 1883 dentro de uma lógica que já existia desde o comecinho do século XIX. Na verdade, dentro de três critérios, né? A partir de três critérios. Primeiro, povoar, tá? Desde a chegada da família real aqui no Brasil, as leis que foram criadas já diziam que era preciso povoar este vasto território, tá? E aí povoar com muitas aspas, tá, gente? Porque esse território está lotado de povos originários que não são levados em conta nesse processo de ocupação, tá? Era povoar com pessoas que reconhecessem a autoridade do rei. E aí os indígenas não são levados em conta, tá? Então, eu botei até um decreto aqui que é de 1808, que é isso, aumentar a lavoura e a população que se acha muito diminuta neste estado. É isso. É preciso povoar, é preciso ocupar. Isso se torna cada vez mais latente, principalmente depois que o Brasil perde a província Cisplatina, né? Perde a guerra em 1825, que ali é o Uruguai, né? O atual Uruguai. Então, por isso que os estados do Sul, a gente, quando para pensar os estados do Sul do Brasil, vem na nossa cabeça italiano e alemão, porque é nesse período aí. Tem que povoar o território. A galera que está vindo, primeiro os alemães, em 1824, se cria a primeira colônia lá do Sul, que é São Leopoldo, então um pouquinho antes do Brasil perder a guerra, né? E depois, um pouquinho mais à frente, mais para o final do século XIX, vem os italianos, tá? Então é nessa lógica de povoamento do território, tá? E aí surge uma outra questão: povoar com quem? Se os indígenas não são levados em consideração. Quem que é levado em consideração nesse processo? As pessoas brancas, tá? Os europeus, tá bom? É, Embora na primeira metade do século XIX a gente ainda não tenha teorias raciais tão bem definidas e explicadas, essas questões já circulam na cabeça das pessoas, né? A ciência ela não é feita assim do nada, né? A ciência parte de questões que já estão circulando ali na sociedade. Então você já tinha uma noção de hierarquia, né, de civilização, mas que ainda não tinha sido cientificamente organizada. A partir da segunda metade do século XIX, essas teorias adquirem, né, essa questão, esse grau de cientificidade,
nasce com Darwin, né, na biologia, e aí as outras ciências vão tomando essa discussão e levando para o campo social, né? E aí vem o darwinismo social, o evolucionismo, que diz que os povos europeus são os mais adiantados num grau de evolução, levando em conta França, que é o lugar da civilização, né? Até aquele momento a França era o francês era o idioma do mundo, né? E Inglaterra com um processo de revolução industrial. Então, o progresso era inglês, a civilização era francesa. Então, esses eram os moldes do mundo, né? França e Inglaterra. Tanto que o Brasil queria que quem viesse para cá não fosse qualquer europeu também, não, fosse os europeus do norte, tá? Centro e norte. Só que essa galera já tinha ido para os Estados Unidos. A grande maioria já tinha ido para os Estados Unidos. E aí começa toda uma discussão. E o que vai sobrar para o Brasil? O português também não era bem visto, muito bem visto, porque o português ele já é muito miscigenado, né? Mas nossa colonização é portuguesa, então os portugueses falam português, os portugueses são católicos, então ok, deixa eles virem, mas eles não eram os desejados, digamos assim. Dentro dessa lógica, quem eram os desejados eram os alemães, os povos germânicos, né? Que a Alemanha ainda nem existia. Eram os germânicos. Só que é isso, os germânicos já tinham ido para os Estados Unidos, poucos vieram para cá. Então, quem sobra? Sobra os italianos. Então, vamos, ok, italiano, mas vamos pegar os italianos do norte, porque os italianos do sul já têm a pele mais escura, já são do Mediterrâneo. Tanto que a máfia italiana é da onde, gente? É da Sicília. São os mais escuros, sempre. Esses estereótipos, esses estigmas, né, eles são sempre associados à questão, à cor da pele. Então, assim, eu estou reforçando isso só para vocês verem que aqui no Brasil a nossa discussão fica muito restrita, né, a negros e brancos, porque essa é a nossa realidade. Mas essas discussões raciais, elas têm graus mais profundos dentro da própria Europa. Tá? Dentro da própria Itália tem essa divisão o Brasil também tem essa divisão, né? O Sul, teoricamente, na cabeça de muita gente, o Sul é mais civilizado, porque o Sul tem essas colônias alemãs e italianas. Então, essas questões são trazidas para o museu. Por isso que eu falei, o museu não é só para exaltar, né, a nossa olha, as contribuições dos italianos, dos alemães também, tem muitas contribuições. Inclusive, eu gosto de falar muito da questão religiosa, depois a gente fala um pouco mais. O museu é para isso também, mas o museu também é para problematizar a nossa sociedade, né? Que está se fundando aí, ó, em oito, com a chegada da família real, né? Está trazendo discussões. Tá? Então é bem para isso, tá, gente? Para trazer essas discussões que têm reflexos até hoje na nossa sociedade, apesar dessas teorias raciais não existirem mais desde o Holocausto, isso foi desde o pós-Segunda Guerra Mundial, com os horrores do Holocausto, essa noção de raça, de hierarquia racial, foi tudo colocado abaixo, cientificamente não existe mais isso, não é mais aceito, mas isso continua povoando a cabeça das pessoas e dos nossos visitantes. Quer ver uma coisa assim que a gente escuta direto no museu? É quando eu pergunto assim: vocês sabem por que esses trabalhadores vieram para cá no século XIX? Aí as pessoas, os alunos, geralmente falam assim: porque era uma mão de obra mais qualificada. Não. Não eram agricultores analfabetos, assim como a grande maioria das pessoas que tinham no Brasil. Tá? E as pessoas que têm no Brasil ainda tinham uma vantagem sobre eles. A gente plantava café, né? A maioria, né? Na Europa se planta café, então essa galera aprendeu a plantar e colher café no Brasil. Eles vieram sem saber fazer isso. A população que estava aqui já estava adaptada a plantar e colher café. Então, qual foi o critério para escolher essas pessoas? Foi o critério racial. Vieram porque eram brancos e vieram porque acreditou-se que trazendo essas pessoas para cá o Brasil ia embranquecer e a partir desse processo de embranquecimento ia alcançar o progresso e a civilização, tá? Por isso que eles foram trazidos. Então, esses são os dois primeiros pontos: povoar e civilizar. O terceiro, trabalho. Tá? A gente está às vésperas, em 1830, 1831, a gente já tem a Lei Feijó, que foi uma lei, né, que
foi criada, que é a tal da lei para inglês ver, né? Que os ingleses estavam exigindo a suspensão do tráfico transatlântico de escravos. Então foi criada essa lei que acabou não vingando porque não tinha fiscalização. Então proibiu o tráfico, mas não tinha fiscalização. O tráfico continua até 1850, quando tem a lei Eusébio de Queiroz, que proíbe o tráfico definitivamente, né? Então, em 1850, essas questões começam a ganhar quem vai trabalhar no Brasil, né? Que não vai poder mais ter o tráfico transatlântico de africanos. Então, essas discussões começam a ganhar a atenção dos fazendeiros. E aí começa a pensar e são esses fazendeiros que estão governando o país, né? Muitos desses fazendeiros são deputados, ou têm influência na política. Hoje em dia não é assim, claro que não. E aí isso começa, e com a lei do ventre livre isso ganha uma repercussão ainda maior, porque com a lei do ventre livre, pronto, a escravidão está com os dias contados, tá? Vai acabar daqui a 18 anos, não pode entrar escravo. O escravo que tem 18 anos vai se emancipar, então a escravidão está com seus dias contados. É nessa lógica que surge a Ilha das Flores em São Gonçalo, tá? Na época, Niterói. Claro, vai lá. Eu voltei aqui à reportagem. Civilizar, povoar, trabalhar. E as expressões aqui é integrar-se facilmente. Sim. Essa é a expressão usada pelo governo oficial, né? E não é no século XIX, é em 2025. É 2025. Novamente, veja, né? Como a Juliana mencionou, a associação de determinados grupos à ideia de criminalidade. E que isso é muito poderoso no final do XIX e início do XX. Não sei se vocês já viram aqueles filmes norte-americanos sobre máfia, né? E que quase sempre é associada a comunidades não brancas. Né? Se você pensar... Máfia, ou não tão não brancas, mas não arianas, né? Sim. A máfia, supostamente a máfia italiana, supostamente a máfia judaica, uma vez na América, fácil isso. Mais recentemente a máfia russa, né? E as máfias das drogas latinas. Né? Então, a ideia de uma máfia alemã, belga, holandesa, inglesa, né? E não que não exista, né? Para quem já viu Peaky Blinders, eu acho que já explica um pouco o que é o cenário da criminalidade das máfias da Inglaterra. Então, como e por que, né, essas associações são feitas. E aí volto de novo, né, ao menos que não representem uma ameaça ao país. Né? E como você constrói uma imagem de que determinados grupos podem representar uma ameaça. Isso sem falar, né, dos árabes. Né? Se você é brasileiro com o nome, com alguma referência árabe, se prepare para ter problema nos Estados Unidos. Né? Então, como é que esse é outro ponto, quando a gente fala que a maioria dos árabes que passaram pela Ilha das Flores eram cristãos, o pessoal fala, mas árabe não é muçulmano? Não, gente. Vamos lá. E aí tem que explicar, né, que não é assim que o Império, né, o Império Turco era um império multiétnico, que muitos dos que vieram para cá eram cristãos justamente fugindo da perseguição, que é um império, né, que é a religião oficial muçulmana e tal. E aí tinha perseguição com os cristãos. Aí por quê? Porque o imaginário das crianças que chegam lá é meio isso, que todo árabe é muçulmano e terrorista. Então, assim, é buscar. Eu acho que a função do museu é buscar acabar com esses estereótipos mesmo, entendeu? E entender que essas pessoas são pessoas que chegam no novo país, não estão saindo porque quero enriquecer, não é por simples questão de sobrevivência mesmo, né? O local da onde eles são originários, e tal, não dá mais para viver, tá em meio à guerra, né? E aí tem toda uma questão de onde que eu vou criar, educar meus filhos, né?
Enfim, tranquilo? Posso avançar? E aí a gente vê, eu trouxe aqui uma tabela do movimento de entrada que a gente começa a ver que a imigração para o Brasil ela começa a aumentar justamente depois de 1850, que é quando tem Eusébio de Queiroz. Então vocês veem que aqui é um número bem tímido ainda, 2000, um pouco mais de 2.000 imigrantes entraram no Brasil, mas que, olha, 57 já são 18 e que isso vai aumentando, tem umas oscilações aqui, né? Mas que quando chega nos anos 80, vamos lá, 71, aqui a gente tem 19 mil, né? Na época da Ventre Livre. Oi? Explode, né? Que 88, 132 mil. Na verdade, a gente aumenta muito a partir de 78. Lembra que em 78 é quando a lei do ventre livre, de fato, se efetiva. Porque a lei do ventre livre, as crianças podem ficar com a criança até os 8 anos de idade. Então, é quando bate os 8 anos de idade, né, que é quando, de fato, os efeitos da lei seriam em 10 sentidos. Então, é um momento que aumenta também. Naquela época, eu lembro naquela época, o governo deixou de incentivar. Naquela época, o governo passou um pouco, né? Em 63, a gente estava 7 mil, foi uma época que deixou mais na mão dos fazendeiros. Esse aqui, né? Porque a política de Estado vai oscilar, tá? Porque, assim, vai ter um problema que é 63 é a Guerra do Paraguai já, né? Mas, assim, a gente vai ter uns problemas de oscilação que são os seguintes. Vão ter alguns políticos, e aí são basicamente os políticos ligados aos cafeicultores de São Paulo, né? Que eles querem mão de obra para o trabalho. Então, eles não estão nem um pouco interessados que esses caras se tornem pequenos proprietários de terra, que é essa política de povoamento de território, pequenas propriedades de terra, com trabalho familiar. Eles não querem que isso aconteça, eles querem mão de obra. Essa também é a questão da regularização da serra. Também foi a época que começou a ter terra, começou quem queria ter terra, quem não podia. Então, que é a lei de terras é de 50, né? Mas tem toda essa discussão. Então, assim, quando os paulistas eles conseguem gabinetes mais fortes, né, dentro do governo imperial e tal, essas políticas as políticas de imigração e colonização tendem a diminuir, tá? Porque eles estão mais interessados em mão de obra para as fazendas deles do que em formação de núcleo colonial. E aí eles vão falar o seguinte: a gente está gastando muito dinheiro. Tinha até uma fala aqui que eu botei do senador Vergueira, nem li. A gente está gastando muito dinheiro para trazer essas pessoas. O ideal é que eles trabalhem, juntem dinheiro e comprem suas terras, que é essa lógica. Vai trabalhar onde? Vai trabalhar nas grandes fazendas cafeicultoras. E aí tem todo o problema, porque esses cafeicultores têm uma mentalidade escravocrata e vai tentar explorar aquela mão de obra, e vai ter a questão da revolta de Bicaba, por exemplo, que é na fazenda do próprio senador Vergueiro, né? Que é aquela coisa do endividamento, né? De tentar prender essas pessoas por dívida, né? Adianta a passagem e aí não tem dinheiro para comprar comida, vai comprar lá na vendinha, produto super faturado, né? E essa dívida nunca termina, né? E aí vem a revolta de Bicaba. E isso é péssimo, porque assim, a repercussão da revolta chega na Prússia, a Prússia proíbe imigração subsidiada para o Brasil, e aí vamos lembrar, qual é a imigração que o Brasil mais queria? De povos germânicos, e aí a Prússia proíbe a imigração subsidiada, né? Então tem todas essas repercussões, né? Por isso que tem tantas essas oscilações também, nesses momentos, tá? E aí, a gente tem aqui, gente, uma questão que é muito central no Rio de Janeiro, que é a questão das epidemias, tá? Desde 1850, o Brasil recebeu a primeira epidemia, 1849, né? Final, dezembro de 49, chega aqui no Brasil a primeira epidemia de febre amarela. E aí essas epidemias de febre amarela vão retornar todo o verão, porque verão, né, é a época do mosquito, só que naquela época ninguém sabia que era o mosquito que era o transmissor da febre. Eles tinham algumas explicações, entre elas que saíam venenos da terra, de material os ares, são os miasmas, né, são chamadas teorias miasmáticas, que é basicamente isso. Tem muito lixo, muito esgoto acumulado na cidade, muita sujeira. O verão chega, esquenta, aquele veneno vai subir, você vai respirar e você vai ficar doente. Essa era a explicação.
E o Rio de Janeiro, gente, essa imagem de cidade maravilhosa é uma imagem que foi criada após Pereira Passos. Antes, finalzinho do século XIX, finalzinho não, né, do século XIX inteiro, o Rio de Janeiro era uma cidade, de acordo com o famoso historiador que a gente tem, que é o Sidney Chalub, era uma cidade febril. Era uma cidade em que as pessoas jogavam esgoto, jogavam, esvaziavam o pinico pela janela, não tinha coleta de lixo, não tinha. Oi? Tinha banheiro público na praia. Assim, as partes que eram mais ricas, o que que fazia? Juntava o esgoto nos tonéis, né? E os escravizados levavam até a praia para jogar no mar. Onde era mais pobre, o esgoto era são os tigres, isso. Nas partes que eram mais pobres, era uma sujeirada enorme. Então, assim, e a febre amarela é uma doença importante porque não é a doença que mais matou no Rio de Janeiro, no Brasil. A tuberculose matava muito mais pessoas, mas a tuberculose é uma doença extremamente democrática. A tuberculose ataca qualquer pessoa. A febre amarela atacava mais os brancos. Por quê? Porque é uma doença tropical. Não tem mosquito na Alemanha como tem aqui no Brasil, né? Então, assim, as pessoas que não estavam habituadas, climatizadas para utilizar, aclimatadas, desculpa, climatizada é ar-condicionado. As pessoas que não estavam aclimatadas àquele ambiente, elas morriam, aclimatadas para usar o termo da época, elas morriam muito mais do que a população que já estava habituada. Então, era uma doença que matava. A febre amarela foi uma doença que matou mais brancos do que negros e mestiços, enfim. E daí foi a doença que mais preocupou o governo imperial. Porque se você quer atrair imigrantes brancos, como é que e gasta muito dinheiro atraindo esses imigrantes brancos, como é que esses caras vão morrer quando chegam aqui? Você gastou, é dinheiro que está sendo jogado fora, entendeu? É um projeto político que não está sendo bem sucedido. E aí esses caras vão preferir para onde? Para o Brasil, que vai passar a ser conhecido como túmulo dos estrangeiros, ou para os Estados Unidos e Argentina? Estados Unidos e Argentina. Estados Unidos é o grande país receptor das Américas, tá? A Argentina vem em segundo lugar. Os Estados Unidos recebe na grande migração, que é ali do século XIX até a Primeira Guerra Mundial, mais de 31 milhões de pessoas, de imigrantes. A Argentina vem em segundo com 4 milhões, o Brasil com quase 3, tá? Os charts, assim, né? Ficando no Rio de Janeiro. Isso, vem para a Argentina, que é muito melhor. A Argentina falava abertamente que qualquer epidemia que chegava lá na Argentina era por culpa do Brasil, porque o primeiro navio parava no Rio para depois seguir para o Rio Prata. Então eles falavam, o que chega aqui é tudo culpa do Brasil. É tudo culpa do Império, eles falavam do Império. Ainda tinha essa rixa, né? Porque a Argentina era república e o Brasil era um império. O Brasil era atrasado até nisso. Então tem jornais argentinos que são. E o inverso também é possível, tá, gente? O Brasil dizia que aquelas repúblicas eram só, né, tinha um monte de conflitos, porque não tinha um império para garantir a ordem. Então o império tinha que se justificar. É difícil o império se justificar no século XIX, lembre-se, né? Nós estamos num processo, de constituição das repúblicas em diversas partes, ou mesmo monarquias funcionais, em outros formatos, e que o império tinha que explicar, dizer que ele também era moderno, ou que tinha uma função. E essa era uma delas, né? Garantir a ordem para determinados grupos. Veja, né? Como é que eu vou justificar o sul império escravista no XIX e, ao mesmo tempo, dizer para o mundo que eu sou moderno, que eu tenho uma função? O império tinha que se desdobrar para tentar dar essas explicações. Sim. Até mesmo para os imigrantes. Né? Se eu vou bater lá no império, se eu estou no meio de um monte de guerras aqui na Europa, vou bater lá no império, vocês vão bater na Europa. Porque chegava isso também na Europa, assim, a propaganda, por exemplo, propaganda que chegava na Europa, para além dessa questão sanitária, não vá para o Brasil porque lá eles são escravistas e você vai ser escravizado. Entendeu? Gente, pelo amor de Deus, só fazendo um parênteses aqui, a gente nunca, em hipótese alguma, trabalha com a questão de escravidão branca, tá? Pelo amor de Deus. Imigrante não é escravo branco, tá? O imigrante, ele tem todo o poder de escolha
por pior que seja a situação dele no país que ele está vivendo, ele escolhe ir ou ficar, ele escolhe ir sozinho ou ir com a família, ele cria um projeto de imigração. Né? A imigração ela é pautada na liberdade, a escravidão não é, gente. Os caras são sequestrados na África e trazidos para cá. Então, eu detesto, e assim, todo mundo que trabalha comigo também, esse termo de escravidão branca, tá? Tem alguns documentos que até se referem a isso, e quando se referem a gente fala, a gente faz questão de falar, olha, isso aqui é uma fala do período, tá? A gente não em hipótese alguma, a gente está falando que eles eram tratados como que eles eram escravos, escravizados. Mas é isso, nas cartas desses imigrantes falam, olha, falaram que aqui eu ia ser tratado como escravo, e aqui que eu sou livre, sabe? Na Prússia eu não podia andar, que tinha um cara me cobrando a cada esquina, entendeu? Então, eles têm essa questão muito forte, né, de que o Brasil era um país escravocrata e que tinha toda essa propaganda, vamos para o Brasil, não, senão lá vocês vão virar escravos, tá? Mas, enfim, voltando para a questão da epidemia, esse daqui é um trecho do relatório do Alfredo Tuné, que é sobre essa questão, né, de sem observância rigorosa dos preceitos de higiene pública, nada pode prosperar em países novos, cheios de recursos, mas sem população suficiente para os aproveitar, e cujo progresso e desenvolvimento depende não só das atividades físicas e morais de seus filhos, como do auxílio de estrangeiros que lhe tragam os progressos da indústria, agricultura, artes e ciências, e façam aproveitar os grandes recursos de que dispõe. Como, porém, alcançar esse desiderato quando o estrangeiro que para ele busca emigrar receia, e com razão, a cada instante, ser vítima das epidemias e endemias que o infestam? Então, o Alfredo, que né, foi presidente interino da Junta Central de Higiene Pública quando publicou esse relatório. E é isso que ele está falando. Isso daqui é charge de um jornal, que é um jornal de um italiano, que é o Ângelo Agostini, era revista ilustrada, está mostrando o carnaval de 1876, que foi um carnaval que teve uma epidemia enorme de febre amarela. Foi uma das maiores epidemias de febre amarela da cidade do Rio de Janeiro. E é esse aqui, olha, a morte. Oi? Culpa do beijo, né? Então, e é muito engraçado como que as coisas retomam, né? Tipo, epidemia do coronavírus, tipo, culpa do carnaval, sabe? Culpa do carnaval, Né? culpa do beijo, culpa da promiscuidade. Então, e aí essas charges do carnaval de 1876, aqui é a morte, né? Aqui é uma representação da febre amarela, ceifando todo mundo que tá passando pulando carnaval, ó. Depois que vocês pularem carnaval, o que espera vocês é isso aqui, ó. Um cortejo fúnebre, aí vocês veem com caixão. Então é bem nessa lógica, tá? E isso era publicado, gente. Corria aqui, tanto no território nacional quanto internacional. Chegava na Europa, chegava forte. Então tem essa necessidade de mudar essa imagem do Brasil no exterior. E aí, como é que eles mudam? Eles escolhem receber os imigrantes longe dessa cidade febril, longe dessa cidade do túmulo dos estrangeiros. E é um lugar que era longe, afastado, mas de fácil logística para levar esse imigrante. Eles entravam, desembarcavam no Porto do Rio de Janeiro, pegavam aquele barquinho que vocês viram, em 40 minutos eles estavam na Ilha das Flores. Era a Ilha das Flores, é uma ilha dentro da Baía de Guanabara. E é uma ilha, gente. A galera vai ficar presa lá, sem poder sair até da hora de sair. A hospedaria do Brás, que é lá o Museu da Imigração de São Paulo hoje, é dentro da cidade de São Paulo. Na época, a cidade de São Paulo era mais afastada, é verdade, mas hoje ela é dentro da cidade de São Paulo. Mas ainda assim não é uma ilha, então tem toda uma necessidade de criar uma arquitetura insular. E aí o prédio que eu falei para vocês, o prédio ser um quadrado e as pessoas ficavam presas ali dentro, elas não podiam sair. A ferrovia, ela para dentro, a estação ferroviária, os imigrantes já desembarcavam dentro da hospedaria. Tem uma estação dentro da hospedaria justamente para que ele não ficasse circulando, porque é isso, a ideia é preservar esse imigrante de cidades que estão infestadas de doença. Imigrantes que estão chegando ali em condições precárias, né? Viagens de 21 dias dentro do porão de um navio, que o imigrante é o de terceira classe, né? Eu brinco até com as crianças faço uma analogia de que
do Titanic, o Jack seria um imigrante, que é a galera que vem na terceira classe. A Rose não. Não importa se ela estava indo se estabelecer nos Estados Unidos ou não. O conceito de imigrante naquele momento era o passageiro de terceira classe. Depois vai se estender para o de segunda. Hoje o conceito de imigração já mudou, né? Como eu falei para vocês. Oi? Primeira classe, primeira classe. Primeira classe é o francês que veio morar nos Estados Unidos. É, Foi morar nos Estados Unidos. É diferente, é diferente. Hoje esse conceito mudou, né, gente? Mas naquela época era isso. Então tem essa necessidade de criar um espaço. Texto famoso da contemporaneidade, né, que tem um capítulo em que ele distingue turistas e vagabundos. Você vai com dinheiro, você é turista. Mas é isso. Você vai sem dinheiro, vagabundo. É isso. Nessa época Turista a gente recebe, vagabundo a gente está. Porra, essa é muito emblemática, né? Essa imagem que a gente pensa ainda hoje. Ainda hoje. É interessante nesse trecho que você me contou a atualização também do discurso colonizador, né? Porque você vê a ideia de que toda essa construção que você está colocando, assim, que dialoga com a disciplina do patrimônio. Porque o próprio processo de patrimonialização, de pensar os primeiros bens que são patrimônio, né, patrimonializados, eles vêm dessa ideia eurocêntrica, eurocentrada branca, e da ideia de que não existe nada se não há europeu. Não existe cultura, não existe ciência, não existe história, se não há presença branca europeia. E aí os próprios objetos que vão entrar no museu, por exemplo, o cocado índio, é na questão do fetiche, né? Do exótico, não é? Da minoria, né? Então você é muito marcante quando ele fala, em pleno século XIX, né? Que é um país novo, que não tem população, é extremamente atualizado esse discurso colonialista, né? Não tem nada aqui, a gente precisa ocupar. Precisa ocupar para civilizar. Né? Exatamente. E aí eu acho que é o mais cruel, precisa ocupar para civilizar. E aí o cocá vira peça de museu. Ninguém pensa o sul do Brasil hoje como um território de povos indígenas, que os povos indígenas ocupavam. Eu também, obrigado. Por exemplo, a diferença entre os rituais, não sei como no caso do cocá indígena, ele chega para esse museu europeu como artefato ou como uma obra artística, que acho que é uma diferença muito principal do africano em relação às culturas gregas, por exemplo, quando se pega uma cultura grega, uma obra de não sei quem, você pega uma obra africana de artefatos. Sim, com certeza. Tem essas questões. E aí a arte adora-se. A arte adora-se. É um objeto de adoração. Dizia o Ardan, né? A arte perde essa dimensão. A sua famosa crítica à arte contemporânea. A arte deixou de ser arte porque ela deixou de ser um objeto de adoração. É uma expressão sublime. Essa leitura, e por isso, artefato. Não é objeto de adoração, não é expressão sublime, não é expressão da nossa capacidade humana de projetar. E aí a gente consegue ver o quanto que essa política aqui foi bem sucedida. A gente consegue ver o quanto que essa política aqui foi bem sucedida. Que é isso. Esses objetos não são arte. Juliana, o pessoal está meio tímido, mas a gente teve algumas conversas sobre essa presença, e é algo que vocês sabem bastante, queria aproveitar a sua presença aqui, pelo estado do Rio. Né? Como é que se espalha em alguns lugares. Né? E a presença dessas famílias. A gente brincou, inclusive, que vocês têm feito uma pesquisa muito bacana em cima dos nomes, né, das pessoas para tentar identificar. Nós temos um caso lá no PZ, claro, sabe, né, da presença suíça em Friburgo, que ainda é anterior a esse contexto. Sim, E essas experiências de núcleos coloniais existiam antes desse processo, mas não significa que as pessoas permaneceram nessas comunidades, elas ficavam também algo dispersas. A gente ficou claro que não tem mais ninguém da família da região, que há uma dispersão.
Sim, eu acho é muito curioso, porque quando a gente fala assim, Nova Friburgo foi fundada em 1818, né? 19 chegam os primeiros suíços, e aí essa galera ela vai se espalhando pro território da região que hoje é a região serrana. Eles não ficam limitados àquele território ali de Nova Friburgo. Por vários motivos, né? Tem uma questão das terras que são mais frias, e aí tem a coisa do café, o café pega mais em Cantagalo, e tem a própria família vai crescendo, e aí o filho precisa, né, vai se casa, precisa de novas terras, enfim. E aí toda a região serrana passa a ser ocupada por suíços e depois alemães, né? Você vai até, se você pega o núcleo colonial, ele surge em Friburgo, mas você vai até Santa Maria Madalena, que é a última cidade da região serrana, depois já do Noroeste Fluminense, você vai encontrar suíço dessa colonização de Nova Friburgo. Aliás, até depois, por exemplo, os Boechat, que é famoso por causa do jornalista, né? Os Boechat são dessa primeira imigração suíça e eles vão até Peribeck, já é noroeste fluminense. Então nem se restringe à serra, não, vai depois. Vai até para o noroeste depois. Então eles circulam, porque às vezes a gente fala assim, saiu da Suíça e se estabeleceu em Nova Friburgo. Aí a cabeça da gente automaticamente ingessa aquele sujeito, parece que ele criou raiz em Nova Friburgo. Não é o que Lá em acontece. Santo Aleixo, já tinha família Boechat. Família Boechat, né? Eles vão se ramificando. Quer ver um exemplo muito curioso aqui no Rio de Janeiro? A gente tem uma imigração japonesa muito forte, que quase não é falada porque a gente tem a Liberdade em São Paulo, né, que é o maior bairro japonês e tal. Se eu não me engano, eu acho que é a maior cidade com descendentes de japoneses. O Brasil adora isso, né? A maior cidade de descendentes de japoneses fora do Japão. Oi? Tem essa coisa. Sim. Tem isso. Mas, sim. Miguel Pereira tá meio assim. Tudo Miguel Pereira é o maior museu de dinossauro. Não, o maior parque. Agora é dinossauro. Dinossauro. Mas é tudo, não é só o dinossauro, não. Até a maior Bíblia. Eles têm maior Bíblia, maior parque da Bíblia, um negócio assim. Tudo é maior lá. Eu achei super curioso quando falar, tudo é maior. Mas assim, já vou te dar a palavra só um minutinho. A gente tem uma imigração muito forte de japoneses aqui no estado do Rio de Janeiro, tá? Mas isso não aparece muito na documentação oficial quando a gente trabalha com esses números de entrada, por exemplo, porque a maior parte desses japoneses vão primeiro para São Paulo. E aí, sim, São Paulo é um lugar de japoneses, aparece na nossa história, né? São Paulo como lugar dos japoneses. Mas muitos deles não gostam das condições de trabalho, que são esses contratos firmados com fazendeiros, e aí eles fogem à noite, fogem mesmo, fogem do contrato que eles firmaram, eles quebram o contrato e fogem. E aí vem para o Rio de Janeiro. E aí aqui no Rio de Janeiro eles se estabelecem principalmente na agricultura. E aí a gente já não vê tanto, porque é interior, é afastado. Mas, por exemplo, por que que eu falei Miguel Pereira? Porque a galera que fornece para o McDonald's é de colônia japonesa. É lá de Miguel Pereira e Pati de Alferes. Então, são japoneses. Oi? Santa Cruz, tem japonês no estado do Rio praticamente inteiro e a gente quase não vê, porque eles estão para os interiores, produzindo horticultura, basicamente, né? Na produção de horticultura. Mas pode falar. Eles descobriram toda a história do povo mexicano. Sim. Tem até uma estátua, mas eu esqueci o nome da mulher. Eles simplesmente não falam. Sim, Aí o próprio. botam a história dos japoneses e esquecem, apagaram totalmente a história desses povos. O próprio nome do bairro, Liberdade, é por conta dessa questão, né, do enforcamento lá de um escravizado, gritaram Liberdade, né, tem todas essas questões, isso acaba sofrendo um apagamento, e não só, a Liberdade fica como lugar dos japoneses, como se ali não tivessem, e ali tem gente de tantos lugares, né, então, tem isso, tem um apagamento lá dos outros grupos. Comunidade tem que fazer, tem que colocar o seu discurso vizinho.
A nação é o que o mais poderoso É isso, mais depende. organizado, né? Mais Os que se organizado. organizam. Porque tem essa coisa também lá no. Tem um museu legal também lá na Liberdade, que é o Museu da Imigração Japonesa. Que é isso, foi a comunidade japonesa que se organizou e criou, e tem um tour virtual também, é bem legal, dá para acompanhar, legal a exposição deles. É isso, eles se organizaram, contaram sua história muito bem contada e acabou colando. Então foi o que prevaleceu. E dentro dessa lógica também de que somos um povo civilizado e tal, né? Dentro dessa coisa dessas teorias desse. Como é que Essa sala tem o mesmo problema da outra. O pessoal está morrendo. O pessoal está morrendo ali também. Peraí, deixa eu No só. meu doutorado, eu pesquisei várias fábricas lá de Santo André, lá de Sim. Manchete. E tem um documento muito interessante lá da fábrica lá de Santo André, que dizem que é a primeira da América Latina, né, fábrica de tecidos. essa coisa? A primeira, a maior. Santa Alice também tem essa mania. No Brasil, sim, é a primeira fábrica de tecidos do Brasil, sim, né? Da América Latina, eu já não sei. Mas tem um documento, né, que diz que ela foi uma fábrica que usou mão de obra livre em 1848 de imigrantes italianos e alemães que vieram de uma colônia em Petrópolis, Sim. em 1848. Aí Sim. tem o número exato dos trabalhadores, né? Que aí diz que foi mão de obra livre, eles não usaram mão de obra escravizada, aí tem o número exato dos operários. É muito interessante. Eu ficava assim com uma curiosidade de saber, né, de onde vieram, né? E, sei lá, e agora você fala, será que eles passaram pela hospedaria? Não, porque a hospedaria ela é de 83. Esse pessoal, teve um pessoal que veio depois que passou por lá, que a gente encontra, mas são poucos. Esse pessoal que foi para Magé, que teve uma colônia. Petrópolis surge por conta da colonização alemã, né? Tem até a Bauernfest, falando do patrimônio. Que é a festa do colono alemão, tem museu do colono alemão lá também e tal. Eles chegam em 45, 1845, e eles ajudam no processo de construção, eles são absorvidos no processo de construção da própria colônia, né? Então, eles vão trabalhar construindo casa, construindo igreja, construindo palácio de cristal. Nesse processo de construção, eles atuam. E aí, quando essas construções terminam, eles têm que sair dali para procurar outra coisa, outro trabalho, porque ou é isso ou é viver só da subsistência, né, da agricultura de subsistência. Então, muitos saem de Petrópolis e muitos vão para Magé, que é pertinho, ali no pé da serra, tal. Aí tem isso. E as fábricas também, os donos da fábrica, eu acho, de algumas fábricas de tecido de Magel, se eu não me engano, eram alemães também, não é? E aí tem essa coisa de ser compatriota, né? Embora a Alemanha ainda nem existisse, mas tem essa coisa de somos do mesmo lugar, falamos a mesma língua, temos uma cultura. Isso, temos uma cultura parecida, então tem muito isso é muito comum. Essas redes que vão criando, por exemplo, em Petrópolis mesmo, tem fábrica de tecido lá, que são italianas, então a maior parte dos trabalhadores são italianos. É muito comum o dono da fábrica contratar pessoas da mesma nacionalidade dele, né? Nessa coisa essa relação de solidariedade, né? Enfim. A de organização, né, gente? Eu amo Santa Alice. Primeira fábrica de tecidos com trabalho livre na América. Não utilizou. Venha a Então, Santa Alice e conheça. E tem coisas assim, por exemplo, tem uma lei do Império que proibia a utilização de mão de obra escravizada na construção de estradas de ferro. Não significa que não tenha sido usado, tá, gente? Que nem toda lei é cumprida a rigor, né? Mas, assim, e aí se tem a lei, tem essa discussão de, tá, que mão de obra a gente vai usar? E aí vem a imigração nessa questão, né?
E aí tem uma concentração também de imigrantes no período em que está construindo uma determinada estrada de ferro, e depois que acaba a construção, eles precisam ou absorvem na fábrica, ou essa mão de obra ela se desloca. Que foi o que aconteceu com Petrópolis, né? Parte ficou em Petrópolis e alguns saíram para procurar trabalho fora. Então a gente consegue ver muito isso na construção de ferrovia. É, rodovia também, na rodovia União Brasil, a gente vê também muito imigrante sendo utilizado como trabalhador. Então, na coisa do. Porque Porque além dos Estados de Unidos eles usam proibir, muito chinês. usa muito chinês. Mas o chinês nos Estados Unidos é o trabalho que ninguém quer fazer, né? O trabalho de engenheiros, essas coisas, o chinês é explodir dinamite. E aí, nos Estados Unidos, tem um problema muito sério, porque, assim, enquanto eles estão no deserto, abrindo caminho para a estrada de ferro, tá tudo bem, porque eles estão lá no meio do deserto, ninguém tá vendo, ninguém tá convivendo. Quando acaba a construção e eles vão criar os Chinatowns em São Francisco, eles começam a tacar fogo no Chinatown, porque ninguém quer ficar perto de chinês. E aí começa a tacar fogo. O Chinatown de São Francisco foi incendiado, acho que 2 ou 3 vezes, uma coisa assim. E aí começa toda uma discussão, e aí começam leis de proibição dos Estados Unidos, porque até então os Estados Unidos é o país de estamos abertos a todos, porque está precisando de mão de obra barata de preferência. Quando acaba esse processo de construção, acaba não, né? Mas reduz esse processo de construção de linha férrea, porque você já tem a ferrovia transnacional, você começa a criar leis de restrição. Olha, a gente não quer mais os coolies, que chama. Os coolies são os chineses e indianos que vêm sob contrato. A gente não quer mais esse tipo de imigração. A partir desse momento é ilegal. E aí o que o governo norte-americano faz? Até então, a imigração para os Estados Unidos ficava a cargo dos estados. O governo federal faz o seguinte: não, agora quem vai regulamentar isso aqui sou eu. E aí cria Ellis Island. Ellis Island é uma política para controle de quem entra nos Estados Unidos. Diferente da Ilha das Flores, que não tem tanto. Tem o controle, mas é mais um controle burocrático, não um controle de seleção. Né? Essa é a diferença da Ilha das Flores para Ellis Island. Ellis Island, cerca de 2% das pessoas que entraram em Ellis Island foram deportadas. 2% é pouco, tá, mas foram 31 milhões em pouco tempo, assim, sabe? Então, 2% não é tão pouco, assim, sabe? Aqui no Brasil a gente não tem essa Aqueles deportação. que podem se integrar Aqueles que podem se integrar. mais facilmente. Tem um estudo. Essa expressão, né? Os estudos. Chineses fora. Chineses fora. E aqui no Brasil tem essas discussões sobre os chineses também, porque os chineses é a mão de obra mais barata, tá? Onde tem mais trabalhador, né? Os que aceitam os salários menores, né? Os piores salários. E aí, para quem está só interessado na mão de obra, o chinês vale. Mas quem está interessado em civilizar o Brasil, o chinês também é degenerado, tá, gente? Porque também o chinês não, não é branco. Essa geração dessa civilizatória. Depende. Os chineses eles dispersam, e aí é difícil até da gente localizar, mas os japoneses já estão por aí. Os japoneses eles vêm depois, vêm em 1908. Porque assim, em 1890 tem essas discussões se chinês vem ou não. Trazem alguns chineses e aí eles dispersam, não dá muito certo. Porque aí começa, o chinês usa ópio, o chinês é indisciplinado, o chinês. E aí surge essa indisciplinado. Ópio. Ópio. Drogado. O chinês é um drogado, tal, vagabundo e tal, essas coisas. Começam essas discussões, porque ele é inferior. Aí, dentro dessa lógica imperialista lá para a Ásia, desculpa, deixa eu voltar. E aí, em 1890, já na República, cria-se uma lei que eu acho que é a única lei assim expressamente racista. As outras você consegue ver o racismo ali nas entrelinhas. Mas essa lei de 1890 proíbe a entrada de africanos e asiáticos no Brasil. Não pode entrar. Entendeu? E aí tem toda uma discussão, porque dentro dessa lógica imperialista, o Japão é o ápice da civilização na Ásia. E aí o Japão consegue romper isso, e aí a partir de 1908 só pode entrar japonês. Da Ásia, ok, a gente libera para os japoneses porque os japoneses são civilizados, são organizados, mas ainda assim tem toda uma discussão racial. Miguel Couto, que é um importante médico e parlamentar brasileiro, ele é
para a imigração brasileira, a imigração japonesa. Ele vai no parlamento falar que não pode. É, Juliano Moreira, que é o pai da psiquiatria no Brasil, também ele é contrário. Inclusive, Juliano Moreira ele foi convidado a ir para o Japão, porque os japoneses queriam convencer ele que eles eram civilizados e organizados e bom para vir para o Brasil. Ele foi, fez parte de uma comissão científica lá e quando voltou bateu o martelo. Não, não é para vir mesmo. Agora que eu tenho certeza que não é para mim. Mas deixa Não, ele falou, de fato, são organizados, civilizados, mas não é para vir, não. Né? Então, umas coisas muito bacanas que Juliana comentou primeiro, né? Para aqueles que vão trabalhar no entorno, olha o nome desses personagens, como é que eles aparecem aqui, né? O pessoal na Gávea, né? Eles estão aqui no bairro, né? Miguel Couto, tá aí, né? Como é que a gente circula pela cidade hoje e esses nomes e essas pessoas vão aparecendo, então por o aí, Miguel né? Couto é isso, é esse médico que está incluído ali naquelas discussões eugenistas e tudo mais, né? Então, por isso que. Então, alguém quer comentar mais alguma coisa? Posso seguir? Então, só para terminar, que vocês também vão conhecer esses espaços aqui lá na quinta-feira, né? Tem a Capela Santa Terezinha, que é a parte que a gente gosta de trabalhar com a religiosidade também, e aí eu vou falar brevemente né, é, sobre migração e religião, né? Porque, assim, a gente destaca que o Brasil era um império católico, a religião católica estava interligada com o Estado, né? Entrelaçada ao Estado. E aí você não tem um registro civil, né? As pessoas nasciam, eram batizadas, o que contava era o registro de batismo. As pessoas se casavam, o registro do matrimônio era na igreja. É, a questão de herança também, recebeu qual é a herança que você vai receber? Você é filho legítimo? Deixa eu ver aqui seu registro. Se você é filho legítimo. Todo esse controle era feito pela igreja. E aí, gente, qual é o melhor grupo para vir para o Brasil, de acordo com essa galera aqui? Os alemães. Alemães, eles são super divididos, né? Você tem a parte que é católica, mas você também tem a parte protestante. Como é que você atrai essa galera que é protestante para um Brasil que não assegura ele em nenhum momento, não tem uma lei que assegure ele? O casamento dele não vai ser válido, os filhos deles não vão ser legítimos. Quando a herança, se ele morrer e deixar alguma herança, vai ser do Estado, porque ele não tem nem mulher nem filho legítimo. Então a herança vai ser do Estado. Tá? Quando ele morrer, ele não vai poder ser enterrado no cemitério, porque o cemitério é um lugar para os católicos. Então, assim, e fora isso, enquanto você está vivo, você não tem um apoio religioso, emocional, né? Essas A coisas igreja todas. registra tudo. Não tem certidão de nascimento, é certidão de batismo. Se você não se batizar na igreja católica, você não existe. Se você não se casar na igreja católica, você não casou. E aí, o Juliano está dizendo, isso vai além de uma dimensão, caramba, meu casamento, eu quero que. Ele dá uma dimensão prática da vida, porque se o marido morre, a viúva não é reconhecida, porque ela não se casou na igreja. Então, ela não tem direito a nada que pertencia ao marido, vai tudo para o Estado. Então, nem os filhos. Então, você tem para além, né, da manifestação da sua religião, você tem diversas dimensões práticas que são tolhidas. Não, tanta perspectiva de quando Vargas tinha da Alemanha para frequentar escolas, falando português, as coisas, então, se for uma coisa que não tiver oportunidade de integrar, que acho que é uma coisa mais. Com Vargas, você tem a campanha de nacionalização, né? Vargas não é chamar eles, não, tem que ensinar português nas escolas, tem que. Então, são né? contextos diferentes. Aqui a gente está falando do Império, é um período em que a gente está, tipo, a chegada de pessoas com outras religiões está impondo a necessidade do Brasil discutir a laicização do Estado, tá? É o registro civil. Então, é isso que a gente está contextualizando aqui. Vargas, você tem imigração no período Vargas, óbvio, você tem imigração durante todo o período, mas Vargas é um cara que, por exemplo, um presidente, né, que vai se preocupar muito mais com as questões nacionais. É isso que eu falei, óbvio que vai ter imigração chegando no período Vargas, mas ele... A questão é empurrou ele para ficar separado. Também, não é só a questão... Isso é chato, provavelmente.
Sim, verdade, se criaram. mas não é só a questão religiosa que faz eles ficarem separados, às vezes até a própria questão geográfica, porque muitos desses núcleos coloniais eram lá afastados em cima de uma serra, por exemplo. E aí tem a própria condição geográfica que faz com que eles já fiquem separados, né, do restante da população. Aí entra mais a questão linguística também. Muitas dessas pessoas não falavam português. E aí começam a criar. E não tinha escola. E até a questão religiosa também, por exemplo. Não tem pastor para atender todo mundo. Então eles começam a ficar muito fechados. O pastor é o pastor dali. E aí o pastor muitas vezes vai abrir a escola para ensinar para as crianças. Não tem escola brasileira para absorver essas crianças, né? Então vai criar uma escola de língua alemã. Esses líderes religiosos, eles muitas vezes atuam também como professores, porque é isso, pela ausência do professor e tal. É proibido, Então, tinha que ser o pai, uma religião do Estado era catolicismo, poderia havia uma permissão para ter um pastor, mas ele teria que ser tinha que ser autorizado pelo reconhecido, Estado. tinha que ser reconhecido. Então tinha, sei lá, um pastor que era reconhecido pelo por Estado exemplo, e que tinha que cuidar sim. do plano dessas almas. No caso de Friburgo, né, voltando para Friburgo, tinha um pastor, a princípio, né, que era o Sauer, eu não vou saber falar o sobrenome dele, enfim. Ele era lá de Nova Friburgo, mas a população aqui do Rio da Corte, da cor do centro, né, da capital do Brasil, não tinha pastor aqui. Ele vinha lá de Nova Friburgo para atender a população protestante daqui. Olha isso, no século XIX, saía de Nova Friburgo uma vez por mês. A população daqui só tinha atendimento uma vez por mês, né, para receber, para ter culto na língua delas, né? Ainda tem isso. Isso a gente às vezes não pensa, né? Ainda mais o pessoal que não é da história. Uma coisa é chegar na Nova Friburgo hoje. Outra coisa era chegar lá no século XIX. Né? Uma coisa é a Baía de Guanabara, poxa, o pessoal ia lá passar almoçado na Baía das Flores, passar pela Baía da Guanabara. Uma coisa é a Baía da Guanabara limpinha como nós conhecemos hoje. Outra coisa era, né, do XIX, como pensar o avanço, né, que era uma região bucólica, de expansão. Ainda mais vocês imaginem a vida marinha, na Bahia. Então, tem toda uma outra dimensão, né? Que você se colocar naquele momento histórico para tentar pensar também o território, tentar pensar também os espaços geográficos, como eles eram, né? E de forma eles eram. Se Juliana mostrou um lado, né, como o espaço da cidade do Rio de Janeiro tinha, né, essa imagem, esses espaços do entorno. Lembre-se dos poemas sobre a ilha do governador, sobre a ilha, né, de Paquetá, quão bucólico eram esses espaços, muito diferentes, né, dos efeitos da poluição na Bahia hoje em dia, da ocupação desordenada, que deu uma outra cara para esses espaços. Para quem gosta de estudar um pouco, né, a região fluminense do nosso estado, é muito importante pensar nessa ocupação que é dessas muitas transformações mais recentes, de como de fato esse espaço era. Eu queria ter uma fábrica em 1840 em Santo Aleixo, né? Como se chega em Santo Aleixo? Onde fica? Né? Como a gente vai até lá? De que forma ela se conecta com a cidade? Uma outra colônia muito famosa, né? Dos finlandeses, Penedo, Visconde de Mauá. Não sei se alguém já foi Visconde de Mauá. Visconde de Mauá a gente chegar até hoje. Já é difícil chegar hoje. Com estradas asfaltadas, vocês imaginem, né? Visconde de Mauá. Não, Visconde de Mauá. A serra alta pra caramba. Você imagina lá no Só tem duas barras. Também. Essas duas barras foram contadas por duas famílias. Monerá. Monerá, isso. A Escotenbauer, uma coisa alemã. Isso. É muito bacana pensar nesse espaço. Né? Acho que o museu lá é tudo suíço, é impressionante, né? Lá, mas aí, por todas essas questões, eles acabam ficando isolados, né? E essa coisa de não aprender português, ter um jornal em alemão. E aí, quando Vargas chega, fala: não, vamos parar com isso, vamos nacionalizar isso aí. Escola. Documento, uma falar, né? Mas até está interessante que eles falam lá. A gente fez isso, né? Defesa isolada.
Mas é isso. E aí o Vargas ele vem e fala, não, vamos fazer uma campanha de nacionalização, proíbe as escolas étnicas, tem que ser em português, e a imprensa também, para esse português. E aí, gente, eu tenho mais algumas imagens aqui que são da Ilha das Flores, que vocês vão conhecer na quinta, né? E vou passar bem rapidinho para a gente finalizar, que já deu a hora, né? A Capela Santa Terezinha, que é onde a gente fala dessa questão da religião, da infância também. Aqui, aqui são algumas casas que a gente tem por lá, casa de funcionários, e os serviços que eram oferecidos na Ilha das Flores, como registro, a questão médica, o refeitório, né, os alojamentos, como eram aqui por dentro os alojamentos. Eita, não apareceu essa foto. Tá? E é isso. Essa parte vocês vão conhecer com mais calma lá no museu. E eu só queria agradecer vocês pela paciência, pela aula, tá? Por terem participado da aula. Gente, isso é só uma introdução. Na verdade, esses espaços, a ideia é que a gente passe por eles na quinta-feira. Então, lembrando a todos, a gente combina 9 horas em ponto, aí em frente ao secretário, ali embaixo, que o ônibus vai entrar. É relativamente não, é rápido, né? Imagina, saiu da manhã para ir para ali, é logo depois da ponte. Então, É contra fluxo. É contra fluxo, numa meia hora a gente está lá, e o roteiro leva algo em torno de 1 hora, então a gente vai passando por esses pontos. São muitas as questões que vão aparecendo, né? E acho que é bacana de pensar também nisso, né? Como é que o espaço livre ele gera outras questões, né? E essa dimensão com o território, como